A vida é como um jardim, e cada emoção é uma semente que, se cultivada, pode florescer. Quando cultivamos a esperança, vencemos o desânimo. Quando cultivamos a alegria, a tristeza perde a força. Quando cultivamos a coragem, o medo se dissipa. Quando cultivamos a paz, a ansiedade silencia. Este é o desejo de Deus para nós, florescer. Vamos juntos cultivar o jardim das emoções? Graça e paz. Amém. Pessoal que nos acompanha de casa também. Deixa ali um pouco. Essa foi uma semana estranha para mim, esquisita. Eu não sei muito bem como defini-la. Primeiro que eu acho que de todo o tempo que eu já vivi, foi a semana que passou mais rápido na minha vida, eu não vi ela passar. Segundo porque tem algumas coisas que acontecem que a gente não sabe muito bem definir ou explicar por que acontecem assim, né? Quando eu recebi a notícia de que a minha cachorra Yuna estava doente, estava com um câncer incurável, foi no mesmo período que eu recebi a primeira vez o pedido de oração pela Maria Eduarda, pela Duda, 6 meses atrás. A Yuna morreu essa semana, a Duda também morreu essa semana. Não era para ser assim. Mas essa semana também, na segunda-feira, nós recebemos de volta o Wesley e a Stephanie, com a Imani. E os aplausos vão ficar mais fortes, né? E eles me trouxeram mais um neto. Que está guardado ainda. Então, esse tem sido um ano estranho. Mas não significa que não esteja sendo um ano abençoado. Graças a Deus. E eu sinto que eu preciso dizer isso para vocês. A maneira de Deus responder essas situações que não eram para ser assim para a gente, é marcada por essa realidade daquilo que a gente espera chegar. Essa esperança precisa estar sempre viva em nós, no nosso coração. Esse não é o mundo que Deus criou. Deus criou esse mundo, mas esse não é o mundo que Ele criou. Esse mundo está corrompido. Não é o mundo bom e perfeito. Mas nós vemos a leitura do Eliel aqui, esse mundo bom e perfeito vai chegar, ele é uma realidade. Ele vai chegar. Então a gente precisa se alimentar com essa realidade, com essa verdade, que lança o nosso coração na esperança daquilo que haverá de vir. É o ainda não do reino. Mas existe uma forma da gente lidar com isso aqui também, no já do reino. E essa forma é por aquilo que nós acabamos de viver nesse momento de adoração. Eu vivi, eu espero que, minha expectativa é que todos tenham vivido, tenham entendido o que aconteceu aqui. A maneira da gente lidar com isso do lado de cada eternidade é através da presença dEle. É a presença dEle que nos cura, que nos sustenta, que nos mantém de pé. É a presença dEle que vai sustentar o Leandro e a Patrícia na perda da Maria Eduarda. É a presença dEle.
não são respostas que a gente acha que nós precisamos ter, não são explicações que a gente acha que a gente precisa ter. Ele é Deus, nós somos seus servos, Ele não me deve nenhuma satisfação, Ele não me deve nenhuma explicação, mas o que Ele tem para me dar é a presença dEle. E quando eu experimento isso, quando eu experimento a realidade da presença, como nós acabamos de experimentar aqui, então o meu espírito é renovado e é fortalecido nele. E apesar de eu não saber explicar muitas coisas, eu sou capaz de continuar. Amém? Amém. Vamos tomar café então, vamos embora. Porque nós já experimentamos o que a gente precisava experimentar, a presença dele é tudo que a gente precisa. Mas eu sei que vocês ficam com a expectativa da série, então eu vou compartilhar alguma coisa com vocês, ok? Deus, o Senhor é muito bom. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo 14, ou ligue, e você tente manter a sua Bíblia aberta ou ligada aí. Na verdade, eu não tenho um texto específico. Eu gostaria de trabalhar o capítulo 14 até o capítulo 17 do Evangelho de João essa manhã com você. Eu gostaria, na verdade, de passar versículo por versículo, mas eu sei que se eu fizer isso, você vai procurar outra igreja para frequentar. Nunca mais vai querer voltar aqui, porque nós vamos começar agora e vamos acabar daqui uns 3 dias. Então eu não vou fazer isso, ok? Mas eu quero fazer um desafio para você. Esse já vai ser o meu desafio da semana. Leia no Evangelho de João, capítulo 14 até o capítulo 17 na sua casa, essa semana. Hoje, se possível, quando você chegar, para você ter todo o contexto que eu não vou conseguir desenvolver ou trabalhar aqui com você hoje, ok? Eu queria começar dizendo para você que a insatisfação é uma das maiores causadoras dos distúrbios nas nossas emoções. Insatisfação é uma das maiores causadoras dos distúrbios que nós temos nas nossas emoções. Não é de hoje que os psicólogos, eles falam, ou eles apontam, né, o que é chamado de o mito da grama mais verde. Quem já ouviu falar sobre isso, o mito da grama mais verde? Algumas pessoas, né? Eu vou explicar para você rapidamente o que isso significa. É aquela ideia de que aquilo que você vê na vida do outro sempre é melhor do que aquilo que está na sua vida. Então isso é a cerca, e você tem a sua grama, e você olha na grama do vizinho, e a grama do vizinho está sempre verdinha, e a sua parece que está sempre meio ressequida e tudo mais, e às vezes a grama dele está mais bonita, porque a dele é sintética, mas você está achando a dele melhor do que a sua. Essa é a perspectiva que os psicólogos chamam de o mito da grama mais verde, a ideia de que aquilo que os outros têm é sempre melhor do que aquilo que nós temos. A grama do vizinho é mais verde do que a minha. E isso é exacerbado na nossa cultura de uma exposição ilimitada por conta das redes sociais. As redes sociais, elas são essa nova cerca, né, da grama mais verde. Você olha para as coisas na rede social, você olha para aquilo que é publicado, para aquilo que é mostrado, ok? Seja em que área for, né? Por exemplo, na perspectiva da igreja, a gente está vivendo alguma coisa maravilhosa, aí você vai lá e você vê o vídeo que é passado da outra igreja, você vê a dinâmica, alguma coisa assim, e a sensação que você tem é que, nossa, ali, né, é muito melhor do que aquilo que está acontecendo aqui, né, onde eu estou, ou com a minha. A mesma coisa pode acontecer com relação, por exemplo, à sua empresa, né? Você tem lá a sua empresa, você está trabalhando, mas aí você entra nas redes sociais, você vê lá a rede social, aquilo que uma empresa concorrente da sua está mostrando e etc, e você pode ter aquela sensação, nossa, eles estão fazendo bem mais do que a gente está fazendo, eles estão, né, sendo melhor do que a gente está sendo. Isso pode acontecer também com relação à perspectiva do casamento, ok? Na criação dos filhos, em relação ao corpo, seja o que for, tá? Mas a gente
lida, quando a gente olha para essa realidade de superexposição, com duas situações que geram dois tipos de problema sério para a gente. O primeiro deles é em relação àqueles que se expõem. Por quê? Porque muitas vezes a vida daquela pessoa que está se expondo é uma vida falsificada. Está cheio, você olha, a pessoa está feliz, mas é cheio de máscaras. Você olha o cenário, você olha o que está sendo mostrado, mas você não vê as laterais, né, do que está sendo mostrado. Tem um cenário, né, fictício na vida da pessoa. Eu lido com isso muitas e muitas vezes. Muitas e muitas vezes eu estou vendo a exposição de algumas pessoas e parece assim, no relacionamento, no casamento, seja o que for, e você vê aquelas fotos, você vê aquela vida, viagem para cá, aquele negócio, você fala, nossa, mas daí um mês você fica sabendo que as pessoas se separaram. Você fala, mas como assim? Né? E esses negócios todos? Sim, se separaram, porque aquilo ali é simplesmente uma exposição de algo que não é verdadeiro, não é real. Esse é um problema. Eu não estou dizendo que toda exposição seja falsa, ok? Eu só estou dizendo que isso muitas vezes gera esse problema. Um outro problema, ou um segundo, é em relação àquele que acolhe essa exposição. Por quê? Porque a pessoa que acolhe essa exposição, ela vive insatisfeita com aquilo que ela já tem. Vive insatisfeita. Você tem coisas, Deus tem abençoado a sua vida, mas você olha para outras realidades e você começa a ficar insatisfeito com aquilo que você possui, com aquilo que você tem. Você tem uma casa, você tem um aconchego de um lar, mas aí você vê as fotos da casa de uma outra pessoa e você começa a ficar insatisfeito com a casa que você tem. Okay? Você não percebe que a bênção que Deus tem dado a você. O resultado final disso é essa instabilidade emocional, levando a pessoa a um tédio existencial, que é dominado por um sentimento de tristeza. E esse sentimento de tristeza, na nossa sociedade, a proposta da nossa sociedade para resolvê-lo, é que você faça uso de métodos ou de modos paliativos. Você tenha essa alegria, né, exagerada, que vem, na verdade, através do estímulo daquilo que é chamado de dopamina, que é um neurotransmissor fundamental para o cérebro, atuando no nosso sistema nervoso central, que é conhecido como hormônio do prazer. Quando você tem isso ativado por meios, certo? Circunstanciais, por modos paliativos, você se sente então extasiado, entusiasmado, animado. E a sensação que você tem é que aquela tristeza que você estava carregando, ela foi embora. Mas na verdade ela não foi. Ela está ali. Ela foi mascarada. Em outras palavras, a busca por uma satisfação instantânea que gere esse sentimento de prazer acaba se confundindo na nossa vida com aquilo que realmente é a alegria. A alegria verdadeira. Mas esse sentimento ele não é durável. E aí o que acontece? A pessoa é conduzida a um ciclo dessa euforia, que quando termina leva para um tédio, que se desdobra numa tristeza mais profunda. E aí a pessoa busca, de novo, uma alternativa que gere essa sensação da dopamina, essa sensação de alegria, de satisfação. Mas o problema é que, muitas vezes, para que isso torne a acontecer, você precisa de uma ação mais intensa do que aquela que foi experimentada da primeira vez, para você ter a mesma sensação. E isso ocorre de uma forma geral na vida da gente, isso pode ocorrer até mesmo dentro da perspectiva da própria relação com Deus, da própria espiritualidade, onde então nós estamos em alguns ambientes e nós experimentamos a realidade da presença dele, mas nós não nos conectamos com isso.
Nós apenas nos deixamos tocar pela experiência do êxtase que acontece naquele momento. A prova disso é que nós temos muitas e muitas vezes pessoas que estão em encontros, vão em reuniões, ou num culto ou qualquer coisa assim, e aquilo é tão impactante para ela, mas na segunda-feira ela está depressiva. Ela está tomada de tristeza. Esse ciclo, ele vai conduzindo então a pessoa cada vez mais a um estado de ansiedade e de melancolia profundos. Porque na verdade não são sementes de alegria. Mas assim como nós vimos na semana passada, que o Evangelho ele tem esse poder de semear esperança na nossa vida, no nosso coração, o Evangelho também tem esse poder de semear alegria verdadeira, genuína em nossa vida. No reino de Deus, um ambiente onde, quando nós nos relacionamos de verdade com Jesus, nós somos inseridos, há sementes de alegria. Uma alegria que é verdadeira, uma alegria que não é pontual e não é experimentada apenas num momento onde é bom ser experimentada, certo? De coletividade, mas uma alegria que caminha com você depois desse momento, que continua com você depois desse momento. Essa alegria verdadeira, que podem ser semeadas então nas nossas emoções. E isso pode acontecer assim. Sabe por quê? Por causa da presença do Espírito Santo de Deus. Veja, a palavra de Deus nos diz: pois o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É muito importante a gente entender isso, ok? Quando as Escrituras nos falam de justiça, nos falam de paz, de alegria, ou de qualquer uma dessas outras realidades, ela está falando a respeito de uma experiência que a gente tem, a partir de uma relação. É justiça, alegria e paz no Espírito Santo. Não é justiça, alegria e paz fora do Espírito Santo. Entende? É por isso que é permanente, porque Ele é alguém que está conosco. Ele é alguém que, quando nós nos relacionamos através da vida de Jesus, daquilo que Jesus Cristo fez por nós, com Ele, com Deus, nós o experimentamos. E Ele continua conosco. Nós o experimentamos em momentos que nós estamos em um clima de êxtase, onde a nossa dopamina está ativada, mas nós também experimentamos depois que nós saímos disso, depois que nós saímos desse momento. Pastor Abraão Soares, que já esteve conosco aqui um tempo atrás, ele costuma dizer que a verdadeira transformação é aquela que dura após o término do momento de emoção. A verdadeira transformação é aquela que dura após o término do momento de emoção. Se no momento da emoção você se sente transformado e etc., mas depois você sai daí um dia, daí 2 dias, tudo está igual, você não foi transformado. Você teve uma experiência de dopamina, apenas. Ok? É importante a gente entender que isso é uma realidade na nossa vida. Nós vamos experimentar isso, porque Deus nos criou assim. Não é errado, ok? A gente estar num contexto, a gente experimentar essa alegria, esse ânimo, essa euforia. O ponto é, como isso permanece depois que nós saímos. Esse é o ponto. No Evangelho de João, nos capítulos 14 a 17, nós vamos encontrar Jesus trazendo uma série de ensinamentos aí finais para os seus primeiros seguidores e consequentemente para nós, porque ficou registrado nas Escrituras, antes de que ele fosse preso. E dentro desse contexto, Jesus ele vai reforçar para eles que no reino de Deus a alegria ela é uma realidade que nós podemos desfrutar. Primeiro, porque a alegria que nós recebemos é a alegria de Jesus. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. A alegria que nós recebemos é a alegria de Jesus. Veja, no capítulo 15, Jesus ele vai
usar uma metáfora, ele vai contar, usar uma figura para falar sobre a importância dessa conexão e dessa relação com ele. Ele usa a figura da videira, ele fala que ele é a videira verdadeira, aqueles que estão ligados a ele, que creem nele, são como os ramos dessa videira. E o ramo, ele não pode produzir fruto se ele não estiver ligado na videira. Mas se ele estiver ligado na videira, ele vai produzir fruto. Então ele diz, eu sou a videira, vocês são os ramos, permaneçam ligados em mim. Se vocês permanecerem ligados em mim, vocês vão dar frutos, muitos frutos, ok? É a consequência natural. E no meio disso que ele está ensinando, a gente chega nesse verso 11, onde ele diz assim, tenho dito essas palavras. Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Veja, eu tenho dito essas palavras. Que palavras? Aquilo que ele falou tudo no capítulo 14, que você tem a tarefa de ler na sua casa, ok? Tudo que ele está falando no capítulo 15, ok? Eu tenho dito essas palavras, para que a minha alegria, preste atenção nisso, não é para que a alegria, é para que a minha alegria esteja em vocês. E a alegria de vocês seja completa. Por que a minha alegria é completa? Porque a alegria dele está em mim. Por que essa alegria não é uma alegria que termina quando acaba o momento da dopamina? É porque a alegria dele permanece em mim. A dopamina vai embora, mas a presença dele não. Continua, ok? É a minha alegria. Essa afirmação, ela é feita por Jesus novamente no versículo 17. No capítulo 17, versículo 13. Veja, ele diz, agora eu vou para ti. Ele está orando aqui. Ele está falando com o Pai. E ele diz, agora eu vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Uau, isso é indescritível, ok? Não é apenas você ter alegria, não é apenas você ter alguma alegria, é você ter a plenitude da alegria dele, para que a minha alegria esteja neles, e a alegria deles seja completa, por causa da plenitude da minha alegria que estará neles. Nós não estamos então falando de qualquer alegria, nós estamos falando da alegria que Jesus tinha. E eu quero dizer para você que Jesus foi o ser humano mais alegre que já existiu. Olha, se você tem uma visão de Jesus, uma imagem dele, da qual ele não é alegre, eu quero te informar que você está crendo em um Jesus fake. Ok? Esse não é Jesus. Não é Jesus. Veja, esse texto de Hebreus capítulo 1, versículo 9, o escritor dos Hebreus, ele faz a citação de um texto do Antigo Testamento aplicando a Jesus. E ele diz assim, amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, ele está se referindo a Jesus. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria acima de todos os seus companheiros. Veja isso, Jesus tem uma alegria que é acima de qualquer alegria de qualquer outra pessoa. Então Jesus foi o ser humano mais alegre que já existiu. Jesus é 100% Deus, ok? Mas ele se fez 100% homem. E vivendo como nós, homem como nós, ele viveu pleno de alegria. Mais alegria do que qualquer outro homem, qualquer outro ser humano que já tenha existido. E isso não poderia ser diferente, por quê? Porque o apóstolo Paulo disse para a gente que o reino de Deus é justiça, alegria, justiça, paz e alegria no Espírito Santo, e Jesus era cheio do Espírito Santo. Então, ele era cheio do Espírito Santo, logo, ele era cheio de alegria. Quando nós somos cheios de alegria, da alegria dele, é porque nós somos cheios do Espírito Santo. É impossível você ser cheio do Espírito Santo e você não ser cheio de alegria. Não tem como. Porque a alegria é fruto do Espírito. O apóstolo Paulo diz isso, Gálatas, capítulo 5, verso 22.
Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade e algumas outras coisas, mas eu fiquei só com esse versículo porque é aqui que está a alegria. Agora, o que é imprescindível, ou imprescindível não, impressionante da gente pensar sobre isso, é que Jesus, que é 100% homem, ele é a revelação plena de quem Deus é. Se você quer saber como o Pai é, você tem que olhar para Jesus. E se Jesus, ele é 100% alegre, se ele é tomado de toda a plenitude da alegria, se ele é o ser humano mais alegre que existe, é porque Deus é alegre. Ok? Deus é alegre, o Pai é alegre. Ok, Espírito Santo, me ajude essa manhã, porque está meio difícil. Eu estou muito alegre, mas parece que vocês não estão tão alegres assim. Ok? O Pai é cheio de alegria. Veja, a gente olha para o Antigo Testamento, talvez até agora, nessa reflexão comigo, você olhe para a perspectiva de Jesus no Novo Testamento, você diga, ok, dá para entender isso, Jesus, ele pode ser alegre, mas aí você olha para o Antigo Testamento e você pensa em Deus no Antigo Testamento, e a imagem que você tem de Deus por causa do Antigo Testamento é que ele é muito bravo. Aquela sensação que ele está o tempo todo com a cara carrancuda, amarrada, que ele está o tempo todo como um policial intergaláctico, né? Sondando, coloca uns anjos escondidos atrás das nuvens para ver na hora que você cruza o sinal vermelho, te peguei! Agora você não me escapa. Eu vi o que você pensou, eu vi o que você fez, eu vi o que você... Para ele te dar uma multa, um castigo, jogar um raio na sua cabeça. Mas veja, Hebreus capítulo 1, versículo 3, diz que Jesus, ele é a expressão exata de quem o Pai é. Então o Pai é alegre. O Pai é alegre. Você sabia que Jesus, ele conta uma parábola que, na verdade, 3 parábolas, que ele tem a intenção de mostrar justamente isso. Em Lucas capítulo 15, Jesus diz assim, que o reino de Deus é como um pecador, uma ovelha que se perde, e o dono da ovelha vai lá e encontra a ovelha, e aí ele faz uma grande festa porque ele achou aquela ovelha. E ele diz, assim também há festa no céu, quando um pecador se arrepende. E aí ele conta uma outra história, logo em seguida, ele diz assim, é como uma mulher que perde uma dracma, uma moeda dentro da sua casa, e ela revira a casa inteira para encontrar a moeda. E quando ela encontra a moeda, ela muito alegre, chama suas vizinhas para comemorar com ela, porque ela achou a moeda. Eu acho interessante essa segunda parábola de Jesus, porque eu fico pensando, por que ela queria tanto achar essa bendita dessa moeda? Vai ver que ela estava economizando para comprar, trocar a geladeira na Casas Bahias de Jerusalém. Não sei, mas ela acha a moeda, aí ela gasta a moeda, porque ela deu uma festa para as mulheres, aí um chá. Por que ela queria tanta moeda? Mas aí, a alegria, aí Jesus diz assim também a alegria diante dos anjos. Veja, se há alegria diante dos anjos, quem é que está alegre? Diante de quem os anjos estão? Diante de Deus. Ele não diz a alegria dos anjos, ele diz a alegria diante dos anjos. Então quem está alegre? É Deus. E aí ele fecha, dizendo, contando a parábola do filho que voltou para casa. E o pai dá uma grande festa. Ok? Então, se não ficou claro até aqui esse momento, para eles e para nós, Jesus, eu estou dizendo para vocês que o meu Pai é muito feliz, ok? Ele está muito alegre com as pessoas que reconhecem que precisam dele, que reconhecem que voltam para casa. Veja, Deus não tem problema com o nosso reconhecimento, com o nosso pecado e o nosso reconhecimento do pecado. Ele tem problema com a nossa incredulidade, com nós não crermos que Ele pode resolver o que nós não podemos resolver. Jesus quer que a gente compreenda essa realidade, essa alegria
que o reino propõe para a sua vida. Essa semente de alegria que você vai experimentar se você estiver andando com Ele. Não é qualquer alegria, mas é a alegria do Pai, que se manifesta através da vida do Filho. Mas em segundo lugar, porque essa alegria que nós recebemos é fruto da realidade da ressurreição. Olha só, Jesus diz assim, nesse capítulo 14, ok? Jesus começa a explicar para eles que ele vai morrer e ele vai embora, e vai deixá-los ali. Mas ele diz, olha, vocês não vão ficar sozinhos, eu vou enviar o Espírito Santo, ele vai ficar com vocês, aquele que está comigo vai continuar com vocês. E nessa parte do texto ele diz, em verdade eu lhes digo que vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Por que eles chorarão e se lamentarão? Por causa da morte dele. Ele está falando com os discípulos, vocês vão chorar, vocês vão ter tristeza, quando o mundo na verdade vai celebrar, porque eu morri. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. A mulher que está dando à luz sente dores porque chegou a sua hora, mas quando o bebê nasce, ela se esquece do sofrimento por causa da alegria de ter gerado um filho no mundo. Assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês. Mas eu os verei outra vez, e vocês se alegrarão, e ninguém tirará essa alegria de vocês. Eu quero que você pense nisso. De todas as tristezas que passamos, ou que possamos ter na nossa vida, qual é a maior delas? Eu penso que qualquer um aqui concordará que é aquela que vem quando nós perdemos alguém que amamos. Nós temos muitas tristezas, muitas situações podem gerar tristeza na vida da gente, mas nenhuma tristeza se compara àquela que nós sentimos quando nós perdemos alguém que nós amamos. E é isso que está acontecendo aqui. Os discípulos andaram 3 anos e meio com Jesus. Eles experimentaram um relacionamento de intimidade com Ele, de amor com Ele, a devoção de Jesus por eles, a entrega, o serviço, o cuidado. Eles experimentaram essa relação de amizade profunda. E agora Jesus está dizendo para eles, vocês vão me perder. Vocês vão me perder. E é impossível que vocês não fiquem tristes. Mas aí Jesus diz para ele, mas a tristeza de vocês vai ser temporária. Vocês logo se alegrarão de novo. E a alegria que vocês vão ter, ela vai ser duradoura. Quando? Quando eles o vissem ressuscitado. Então tem um filme chamado Ressurreição, que tem uma cena que é muito emblemática com relação a isso. Quando Filipe, é o Filipe? Eu acho que sim. Bartolomeu, quando Bartolomeu, ele é pego pelos soldados romanos, porque eles estão atrás de Jesus, achando que eles roubaram o corpo de Jesus. e o Bartolomeu é levado na presença do centurião, do general dos romanos lá, e ele diz para ele, aonde é que está o corpo? E começa a fazer ameaças, e tudo que o Bartolomeu consegue fazer é dar risada. Ele ri, e ele fala para ele, mas ele está vivo, ele não está morto, ele está vivo. E aí, deu um momento que o centurião ameaça ele de morte, aí que ele cai na risada mesmo. Por quê? Porque ele tinha visto Jesus ressuscitado. Okay? Ei, ele está vivo. Vocês não estão entendendo esse negócio. Que morte, mas que morte? Mas vai me matar. Okay? Tá bom, mata, pode matar, o que tem? Okay? Porque ele viu, ele entendeu, essa é uma realidade. E meu querido e minha querida, que o Espírito Santo de Deus comunique isso no seu espírito, não na sua mente, mas no seu espírito, que Ele te dê essa revelação,
essa convicção, essa realidade. Ele está vivo. E porque Ele está vivo, se você crê nele, você pode dar risada da morte. Sabe, não é que você não vá se entristecer, ele acabou de dizer, vocês se entristecerão, mas depois vocês se alegrarão, ok? Ou seja, mesmo quando nós lidamos com a realidade da morte, que causa aquele momento de tristeza para a gente, esse momento, se nós realmente entendemos a realidade de que Jesus ressuscitou e Ele está vivo, nós não carregamos isso o resto da vida com a gente. Por quê? Porque nós sabemos, Ele é o primeiro da ressurreição. Se Ele ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. A medida da nossa alegria, então, é proporcional à convicção que nós temos quanto à realidade da ressurreição de Jesus. Se nós não temos convicção quanto a isso, se nós falamos isso apenas como um conceito, ok, doutrinário, um conceito de ensino da religião cristã, então nós somos os mais infelizes de todos os homens, de todo ser humano. Mas se isso é uma convicção, é uma realidade, é uma revelação que o Espírito faz ao nosso espírito, então, nada mais pode roubar a nossa alegria. Isso porque Cristo ressuscitou, e Ele está vivo. E isso significa que todos aqueles que creem nele, também podem ter a convicção da sua própria ressurreição, e de que isso acontecerá um dia. Em 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele nos mostra como a ressurreição, ela nos torna pessoas com uma alegria indizível, indescritível. Ele diz, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, ou seja, se nós achamos que nós seguimos Jesus e nós o conhecemos e o servimos, mas tudo que tem para se viver é essa vida aqui, então, como eu falei, nós somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Mas aí ele vai fazer essa afirmação, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. O fato é que se nós realmente entendermos o que Jesus Cristo fez em nosso favor, quando Ele morreu naquela cruz, no nosso lugar, nós entenderemos que nós temos uma alegria que é superior a toda e qualquer circunstância que possa ocorrer na nossa vida. Como diz o apóstolo Pedro, em 1 Pedro 8, 9, vocês o amam, apesar de não terem visto. Agora ele está falando comigo e com você, ok? Jesus estava falando com os discípulos que o viam. Ele disse, eu vou morrer, eu vou ressuscitar, vocês vão ficar tristes, mas vão se alegrar de novo porque me verão vivo. Mas agora esse texto, Pedro que viu Jesus vivo, está falando conosco, com aqueles que não o viram vivo, mas que creem, porque o Espírito comunica isso a nós. Vocês o amam apesar de não terem visto, mesmo não o vendo agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois receberão o resultado da sua fé, a salvação de vocês. Nada, eu queria muito que você pudesse compreender isso. Eu gostaria muito que algumas pessoas que precisavam estar aqui essa manhã e não estão, pudessem compreender isso. Nesse mundo nós vamos lidar com aflições e nós vamos lidar com tristezas. Mas elas não precisam ser cultivadas no jardim da nossa alma. Elas não precisam ser cultivadas no jardim da nossa existência. Quando elas chegam, nós temos que olhar para elas como ervas daninhas que a gente arranca. Porque nós carregamos sementes de alegria, uma alegria duradoura em nós. Por causa dessa realidade, essa alegria é dele, e ela é real, porque ele ressuscitou, ele está vivo. E por fim, porque essa alegria que recebemos é consequência dessa vida que a gente pode ter então de intimidade com Deus, de intimidade com Ele.
Veja, no verso 24 do capítulo 16, Jesus diz: até agora, vocês não pediram nada em meu nome, peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Jesus está dizendo: vocês vão receber a minha alegria. Quando a minha alegria estiver em vocês, a alegria de vocês será completa. Essa alegria é uma alegria duradoura, porque nem a morte pode roubá-las de vocês, porque eu ressuscitei dos mortos. E você experimentar a minha vida, a vida da ressurreição presente em você, te leva a uma experiência de intimidade com o Pai, que faz com que você desfrute dessa alegria completa. Peçam em meu nome, ele diz, para que a alegria de vocês seja completa. Jesus, na verdade, ele vem insistindo com os seus discípulos sobre o privilégio que eles desfrutam por poder acessar o Pai através dele, através daquilo que ele iria fazer naquela cruz, através da sua morte, através da sua ressurreição. Ele abriria para aqueles que creem nele um acesso à presença de Deus, que até então não era conhecida por ninguém. Veja, no versículo 7 do capítulo 15, ele já diz isso: se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e será concedido. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em você, o que significa isso? Relacionamento, intimidade. Vocês permanecem em mim, minhas palavras permanecem em você. As palavras dele permanecerem em nós, é ele permanecer em nós, a vida dele permanecer na nossa vida. No versículo 16, ele vai insistir de novo, ele diz: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi e designei para que vão e deem fruto, e fruto que permaneça, a fim de que o Pai dê a vocês o que pedirem em meu nome. Veja, ele já vem insistindo com isso. E aí ele chega no verso 24 do capítulo 16, dizendo: vocês têm que pedir. Vocês precisam entender que vocês estão num novo relacionamento com o Pai, aonde a minha vida em vocês dá acesso e liberdade para vocês chegarem a Ele, não mais como apenas Deus, Ele é Deus, mas chegar a Ele como Pai de vocês, e pedir a Ele, e Ele dará, para que você tenha uma alegria que seja completa. Ele enfatiza então que esse tipo de comunhão com o Pai irá nos encher de uma alegria sobrenatural. Na verdade, a Bíblia nos mostra o tempo todo esse fato. A verdadeira alegria é aquela que vem não de coisas que nós conquistamos, não de coisas que nós temos, não de áreas que nós alcançamos, não de esferas que nós almejamos, mas a verdadeira alegria vem desse desfrutar da vida de intimidade com o Senhor, da vida de intimidade com Deus. Veja, Davi escreve no Salmo 34, os que olham para Ele estão radiantes de alegria. O rosto deles jamais demonstrará decepção. Já está lá no Antigo Testamento. Os que olham para Ele, seus rostos serão radiantes de alegria. Muito da falta de alegria, o pessoal da música pode vir? Muito da falta de alegria que o mundo carrega é por conta, na verdade, da desconexão que as pessoas carregam em relação a Deus. E muito da falta de alegria que nós, como cristãos, se já nos tornamos seguidores de Jesus, continuamos carregando, é porque nós esperamos um contentamento que deveria vir de Deus,
vir de outras fontes. Os que olham para Ele têm os seus rostos radiantes de alegria. E é assim que eu quero convidar você, para nós terminarmos essa manhã. Eu convido você essa manhã a orar e dizer: Senhor, volte os meus olhos para a Tua face. Volte os meus olhos para o Teu coração. Volte os meus olhos para Ti. E derrama uma unção fresca, renovada, de alegria em mim, Senhor. Essa manhã, hoje, agora, eu quero sair daqui assim. Eu não quero sair com uma experiência de dopamina, que quando eu sair e voltar para o dia a dia, rotina, os desafios, eu vou ser tomado de novo de ansiedade, angústia, medo e tristeza. Não, eu quero sair daqui com meus olhos voltados para o Senhor e com isso, e por isso, radiante de alegria. Quer receber isso essa manhã? Eu quero convidar você a ficar em pé. Você quer falar? Fique em pé. Eu quero orar por você que quer receber isso essa manhã. Por favor, não saia daqui sem essa semente de alegria ser derramada sobre você.